Me chamo Naomi. Na festa de noivado da minha prima Arya, ela ergueu a taça, olhou diretamente para mim e disse: espero nunca acabar como ela, sozinha com um filho. A sala explodiu em risadas. Não risadas educadas, mas gargalhadas sinceras, como se ela tivesse dito a coisa mais engraçada da noite. Meu tio Michael bateu na mesa e acrescentou: homem não quer mercadoria usada. É assim que as coisas são. Até minha própria mãe soltou uma risadinha enquanto pegava a garrafa de vinho. Eu fiquei ali paralisada, meu rosto quente, o coração acelerado, tentando agir como se não me importasse. Mas então, algo inesperado aconteceu. Bruno, o noivo de Arya, se levantou. Ele não sorriu. Não disse nada a princípio. Apenas caminhou lentamente pela sala em minha direção. As risadas cessaram. Cadeiras pararam de se arrastar. Garfos ficaram suspensos no ar. Cada pessoa se virou para olhar. E então Bruno disse: acho que eles deveriam saber de uma coisa. A sala ficou em completo silêncio. Recebi o convite um mês antes do jantar. Cartão off-white, letras douradas, perfeitamente exagerado. Junte-se a nós para celebrar o noivado de Arya Carter e Bruno Flores. Fiquei olhando para ele por um longo tempo antes de colocá-lo ao lado de uma pilha de contas não pagas. Arya e eu não nos falávamos há mais de 6 meses, desde que ela fez uma piada em um chá de bebê sobre como eu colecionava fraldas e decisões ruins. Eu ri na época para manter a paz, mas aquilo ficou no meu estômago como uma pedra. Eu não tinha certeza se conseguiria passar uma noite inteira cercada por pessoas que ainda me olhavam como se eu fosse algum conto de advertência adolescente, mesmo tendo 34 anos, criando meu filho sozinha, trabalhando em 2 empregos e mantendo nosso pequeno apartamento funcionando com trabalhos freelancers noturnos e oração. Quase não fui, mas minha mãe me ligou 3 vezes na véspera. Nora, apenas sorria, como um pouco, mostre seu rosto. É só uma noite. Ela não disse em voz alta, mas eu sabia o que ela queria dizer: não cause problemas, não deixe ninguém desconfortável, misture-se. Então, encontrei o vestido mais bonito que tinha 2 anos e mal fechava. Peguei sapatos emprestados da minha vizinha. Quando chegamos, já podia sentir a tensão escondida atrás dos arranjos florais e dos abraços falsos. O restaurante era sofisticado, sala privativa, iluminação baixa e música suave, vinhos caros enfileirados como troféus. Todos vestiam elegância como armadura. Arya flutuou pela sala em um vestido de seda justo e perfume em excesso. Ela me beijou na bochecha como se eu fosse sua tia distante. Que bom que você veio, disse ela com um sorriso que não alcançava seus olhos. Trouxe acompanhante ou só o Daniel? Só o Daniel, respondi. Ah, ela disse, e se virou para cumprimentar outra pessoa. Daniel foi mandado para a mesa das crianças com um livro de colorir e hambúrgueres. Eu estava sentada perto do final da longa mesa coberta com toalha branca, entre minha mãe e minha tia Sofia, que passou os primeiros 10 minutos me mostrando fotos das fantasias de Halloween do seu cachorro. Varri a mesa com os olhos. Minha mãe parecia estar tentando ficar invisível desde que entramos. Do outro lado da sala, Bruno estava parado em silêncio perto do bar, conversando com seu irmão mais novo. Notei como ele ficava verificando o celular, como seu sorriso parecia forçado. Era claro para quem era aquela festa. Arya estava radiante sob a atenção, trabalhando a multidão com um charme praticado. Ela sempre soube como fazer as pessoas rirem. Quando os aperitivos chegaram, minha mãe se inclinou e sussurrou: apenas mantenha a cabeça baixa. Você está bonita. Bonita. Não linda, não forte, apenas bonita. Como se esse fosse o maior elogio que ela poderia me dar. Assenti. Tentei aproveitar a comida. Tentei respirar através dos silêncios constrangedores e dos olhares ocasionais de parentes que ainda achavam que meu filho era alguma mancha na árvore genealógica. Fiz conversas triviais, ri quando esperado, mas por dentro eu estava prendendo a respiração. Eu não esperava gentileza, não realmente, mas também não esperava o que aconteceu a seguir. Quando o prato principal foi retirado e os copos foram reabastecidos, Arya se levantou.
Ela ergueu sua taça de champanhe e bateu o garfo no vidro. Esperou que todos se calassem. Pensei que seria um brinde típico, amor, gratidão, algumas piadas sem graça sobre o planejamento do casamento. Eu não estava preparada para o que ela realmente disse. Eu não estava preparada para como a sala riria e definitivamente não estava preparada para o que Bruno faria em seguida. Arya bateu na taça com um garfo e sorriu como se estivesse no palco. Ela esperou até que a sala se calasse, todos os olhos fixos nela, absorvendo a atenção como se a alimentasse. Bruno estava sentado ao lado dela, em silêncio, as mãos juntas. Observei seus olhos se voltarem para mim por um breve segundo e depois voltarem para a mesa. Ele parecia cansado. Arya ergueu a taça. Obrigada a todos por estarem aqui esta noite. Não acredito que vou me casar com alguém como Bruno. Ele é paciente, inteligente, o mais importante, me atura. Risadas ecoaram pela sala. Sua voz era suave, polida, confiante. Na verdade, só espero que nosso casamento dure. Eu odiaria acabar como algumas pessoas. Ela virou a cabeça em minha direção, só um pouco. O suficiente. Houve uma pausa. Quer dizer, solteira aos 30 com um filho. Ela riu. A sala explodiu. Não algumas risadinhas sem graça. Risadas de verdade. Minha tia realmente limpou os olhos. Meu tio Michael bateu na mesa, tossindo por causa da própria piada antes mesmo de dizê-la. Homem não quer mercadoria usada, disse ele. É assim que as coisas são. Não dá para trocar um carro amassado e esperar preço cheio. Meu estômago caiu. Olhei para minha mãe. Ela deu um sorriso fraco e pegou sua taça de vinho. Eu queria sumir. Fiquei olhando para meu prato vazio, minhas mãos no colo, apertando o guardanapo com tanta força que ele se enrugou em um nó. Eu podia sentir cada olhar se voltando para mim. Não por tempo suficiente para ser considerado um confronto, apenas o suficiente para confirmar a piada. Eu era a piada. Pensei em Daniel, a poucos metros de distância, felizmente desenhando uma nave espacial em um guardanapo. Ele não ouviu. Não sabia que estavam falando da mãe dele como se ela fosse um vestido de segunda mão em uma liquidação. Tia Sofia se inclinou para mim e sussurrou, ó, querida, ela não quis dizer isso. Arya só gosta de atenção. Não era só atenção. Era veneno em uma taça de champanhe, servido com a sobremesa. Sentei-me mais ereta, recusando-me a deixá-los me ver vacilar. Minhas bochechas estavam queimando, meu coração batendo tão alto que mal conseguia ouvir a música de fundo. Olhei para Bruno novamente. Ele olhava para as mãos. Seu maxilar estava tenso. Ele não estava rindo. Arya continuou como se nada tivesse acontecido. Ela fez mais algumas piadas, desta vez sobre como fez Bruno se livrar do videogame e como ele nunca sobreviveria ao casamento sem ela. As risadas estavam mais baixas agora. Algumas pessoas pareciam desconfortáveis. Minha mãe mexia na pulseira. Ninguém disse nada. Essa foi a pior parte. Ninguém disse nada. Eles riram porque era fácil. Porque é mais fácil rir da mulher que não fez certo. Daquela que teve um bebê sem marido. Daquela que apareceu sozinha. Daquela que não sorriu o suficiente ou não entrou na brincadeira. Pensei em me levantar. Pensei em pegar Daniel, dizer algo afiado e sair. As palavras estavam na ponta da minha língua, algo como: pelo menos eu criei um ser humano enquanto você ainda estava postando fotos de biquíni para validação. Mas eu não disse nada. Engoli. Fiquei ali sentada e deixei o calor subir pelo meu peito e chegar aos meus ouvidos. Respirei fundo e me lembrei de que estava ali por uma noite, que iria para casa, colocaria Daniel na cama e não daria outro pensamento a nenhuma daquelas pessoas. Então Bruno se levantou. Ele não disse nada a princípio. Apenas empurrou a cadeira para trás e caminhou ao redor da mesa. Todos pararam. Arya piscou. Michael pegou a taça. Minha mãe olhou para o colo.
Bruno caminhou até onde eu estava sentada. O som na sala se achatou, como se todo o oxigênio tivesse sido sugado. Ele olhou para mim, depois olhou para a mesa cheia de pessoas, a família com quem ele estava prestes a se casar. E então ele falou: "Acho que eles deveriam saber de uma coisa", disse ele. Ninguém se moveu. Ninguém riu. Naquele momento, tudo mudou. As palavras de Bruno atingiram o ar como uma pedra caindo em água parada. Acho que eles deveriam saber de uma coisa. A sala não apenas ficou em silêncio. Ela parou. Cada tilintar de talher, cada risadinha nervosa, cada movimento congelou. Minha primária piscou, confusa, sem saber se aquilo fazia parte de algum brinde surpresa que ela não havia aprovado. Meu tio Michael abaixou a taça. Minha mãe se virou levemente na cadeira, finalmente olhando para mim em vez de através de mim. Eu não conseguia respirar. Bruno estava parado diretamente ao meu lado agora, não atrás de mim, não no meio da mesa, bem ao meu lado. Perto o suficiente para que eu pudesse ver como seu maxilar estava cerrado. Eu esperava mais humilhação. Talvez ele fosse concordar com eles. Talvez ele estivesse prestes a dizer algo do qual eu nunca me recuperaria. Ele olhou para mim, não com pena, não com vergonha, mas com outra coisa, algo sólido. Então ele se virou para o resto da sala. "Acho que não posso ficar sentado aqui e deixar isso continuar", disse ele. Sua voz era calma, mas clara. Não alta, mas forte o suficiente para que ninguém ousasse falar por cima dele. "Arya", ele disse, olhando para ela agora, "isso não foi só uma piada. Foi cruel." Ela abriu a boca, mas ele ergueu a mão. "Preciso dizer isso." Seus olhos percorreram a sala. "Vocês todos riem da Naomi como se ela fosse algum tipo de fracasso, como se a vida dela fosse algo a ser evitado. Mas o que vocês não sabem, o que se recusam a ver, é que ela é a pessoa mais forte nesta sala." Meu coração estava martelando. Eu não entendia o que estava acontecendo. Podia sentir 20 pares de olhos em mim, mas Bruno nunca desviou o foco. Ele continuou: "2 anos atrás, quando eu estava em um dos piores momentos da minha vida, Sarah me ajudou, não apenas com dicas de emprego ou encorajamento, mas com apoio real. Ela me deu seu tempo, sua energia, sua bondade, quando ninguém mais nesta família sequer notou que eu estava lutando." As pessoas começaram a se mexer em seus assentos. O sorriso de Arya havia sumido. As mãos da minha mãe estavam apertadas no colo. Quando fui demitido do meu emprego de tecnologia, entrei em depressão. Comecei a beber demais. Arya me disse para superar. O pai dela me disse para parar de ser fraco, mas Nora me procurava toda semana. Ela me ajudou a limpar meu currículo. Ela me colocou em contato com alguém com quem costumava trabalhar. Ela até cuidou da minha sobrinha quando minha irmã fez uma cirurgia, só para que eu pudesse ir às entrevistas de emprego. Ela nunca pediu nada. Não esperava reconhecimento. Ela apenas apareceu. Ele se virou para mim novamente. "Você não me conhecia bem, mas viu que eu estava me afogando e me puxou para fora." Senti minha garganta fechar. Não de vergonha desta vez, mas de incredulidade. Bruno voltou-se para a mesa. "Então, quando vocês riem dela, quando a reduzem a algum estereótipo, quando agem como se ela estivesse quebrada ou usada ou qualquer coisa repugnante que Michael acabou de dizer, vocês não estão insultando alguma figura abstrata. Vocês estão insultando a pessoa que me ajudou a me reerguer. Vocês estão insultando o tipo de mulher que eu gostaria que mais pessoas pudessem ser." Arya se levantou. "O que você está fazendo?" "Estou sendo honesto", disse Bruno. "Aguentei muitos sorrisos falsos e elogios superficiais esta noite, mas não vou ficar sentado aqui e ver você derrubar alguém bom só para se sentir melhor." O rosto de Arya estava duro. "Você está tentando me envergonhar?" "Não", disse Bruno, "você fez isso sozinha." Algumas pessoas olharam para seus pratos. O rosto do meu tio estava vermelho. Minha mãe parecia querer desaparecer. Ninguém se moveu. Ninguém disse uma palavra.
Bruno olhou para mim novamente. Você não merecia isso. Nada disso. Eu queria dizer algo. Obrigada. Ou talvez estou bem. Mas eu não consegui. Apenas assenti. Isso foi tudo que consegui fazer. Em uma sala cheia de pessoas que alegavam me amar, Bruno foi o primeiro a realmente me defender. Não a portas fechadas, não mais tarde por mensagem de texto. Ali, quando importava. O ar havia mudado. A história havia mudado e, pela primeira vez em muito tempo, eu não estava me encolhendo na minha cadeira. Ninguém se moveu. A sala permaneceu suspensa naquele silêncio denso e insuportável depois que Bruno terminou de falar. Eu podia ouvir o zumbido das luzes do teto. Em algum lugar distante, um garçom deixou cair uma bandeja. Ninguém riu. Ninguém ousou. Arya ainda estava de pé, olhando para Bruno como se ele a tivesse esbofeteado na frente de toda a família. Suas bochechas estavam vermelhas, mas não de vergonha. Aquilo era fúria, pura e cortante. Ela olhou ao redor da mesa, procurando alguém que a salvasse, que a apoiasse, que redirecionasse os holofotes, mas ninguém falou. Tio Michael se mexeu na cadeira e finalmente murmurou, ele só está emotivo. Não leve tão a sério. Bruno sequer virou a cabeça. Ele manteve o foco na sala. Vocês querem falar sobre emoção? Ótimo. Vamos falar sobre o que realmente é preciso para criar um filho sozinho. Para manter 2 empregos. Para aparecer por alguém quando não é conveniente. Isso não é emoção. Isso é força. Arya cruzou os braços. Você está tentando dizer que tem sentimentos por ela? Bruno olhou para ela como se não reconhecesse a pessoa à sua frente. Estou tentando dizer que a admiro. Eu a respeito. E talvez, se você gastasse menos tempo atuando à perfeição e mais tempo ouvindo, entenderia por que isso importa. As palavras atingiram com mais força do que tudo que ele havia dito antes, porque não se tratava mais apenas de mim. Era sobre a verdade. Era sobre alguém se levantar em uma sala cheia de pessoas que construíram sua autoestima em hierarquia e crueldade educada, e finalmente chamar aquilo pelo que era. Minha mãe abriu a boca e depois fechou. Ela olhou para mim com algo parecido com culpa, como um reconhecimento de que talvez ela também tivesse me falhado. Por anos, ela me disse para ficar quieta, para perdoar, para sorrir apesar de tudo. Talvez ela estivesse vendo pela primeira vez o quanto aquele silêncio me custou. Eu não esperava um pedido de desculpas. Não de Arya, não de Michael, nem mesmo da minha mãe. Eu não estava esperando redenção. Mas eu podia sentir a mudança. Algo se abriu. Então Bruno se virou completamente para mim. Ele não me tocou. Não pegou minha mão. Ele simplesmente ficou ali, com aquele tipo de presença silenciosa que parecia proteção sem possessão. Você merece mais do que isso, disse ele. Encontrei seus olhos. Não desviei o olhar. Desta vez não. Eu me levantei lentamente. Minhas mãos estavam firmes agora. Olhei ao longo da mesa e vi uma sala cheia de pessoas que passaram anos me definindo pela única coisa que desaprovavam, como se um capítulo da minha vida tivesse apagado todas as outras páginas. Vi Arya furiosa, mas em silêncio. Vi minha mãe finalmente sem palavras. Vi Michael tentando ignorar com outro gole de vinho, e não senti medo. Virei-me para Daniel, ainda felizmente desenhando naves espaciais na mesa das crianças, intocado pela tempestade. Ele olhou para cima e sorriu para mim. Sorri de volta. Acho que vamos indo, disse eu, sem me dirigir a ninguém em particular. Eu não estava pedindo permissão. Caminhei até Daniel, ajudei-o a juntar seus lápis de cor e peguei o desenho que ele havia feito. Uma pequena nave espacial voando em direção a um sol com raios grandes e irregulares. Ele me entregou como se fosse ouro. Você se divertiu, meu amor? Perguntei. Ele assentiu. Nós vamos para casa? Sim, eu disse, nós vamos. Bruno deu um passo para trás, deixando-me passar,
mas me deu um leve aceno de cabeça enquanto eu caminhava. Não era um adeus. Era uma mensagem: você foi vista. Você importou. Você não estava errada em se manter firme. Ao chegar à porta, olhei para trás uma vez. Ninguém mais ria. Arya estava sentada rígida em sua cadeira, os lábios franzidos em uma linha. Michael rolava a tela do celular como se nada tivesse acontecido. Minha mãe olhava para sua taça, seus dedos tremendo levemente. Eu não precisava de um pedido de desculpas. Eu não precisava de aprovação. Eu havia dito a verdade simplesmente existindo, não me encolhendo, não saindo envergonhada, e Bruno havia apoiado essa verdade na frente de todos. Isso era o suficiente. Abri a porta e Daniel colocou sua mão na minha. Saímos juntos, firmes, inabaláveis. O ar da noite parecia diferente no momento em que saímos. Não mais frio, apenas mais limpo, mais leve, como se o peso que eu carregava por anos finalmente tivesse se dissipado. Não porque alguém o tirou de mim, mas porque eu parei de fingir que era meu para carregar. Daniel saltitou um pouco à frente na calçada, cantarolando enquanto agitava seu desenho no ar como uma bandeira. Eu observei e pensei no que foi preciso para criar um menino que ainda era alegre, ainda cheio de luz, mesmo quando sua mãe havia atravessado o fogo para manter essa luz acesa. Eu costumava ver minha vida através das lentes do que havia perdido. O relacionamento que não durou, a família que nunca entendeu, a segurança que abandonei quando escolhi ter um filho sozinha. Por anos, deixei que suas vozes me dissessem o meu valor. Absorvi sua decepção. Vesti seu julgamento como se fosse meu para consertar. Mas ao sair daquela sala de mãos dadas com meu filho, senti algo mudar dentro de mim. Não raiva, não orgulho, apenas clareza. Eles não estavam mais rindo porque alguém finalmente disse a verdade. Não a história que eles construíram ao meu redor, mas a história que eu realmente vivi. Eu não precisava de um homem para me validar. Eu não precisava da aprovação da minha família para tornar minha vida real. Eu precisava de honestidade. Eu precisava que alguém dissesse em voz alta que eu era mais do que a pior versão de suas suposições. Bruno não me consertou. Ele não me resgatou. O que ele fez foi mais poderoso. Ele me viu. E ao fazer isso, não deu ao resto da sala escolha a não ser me ver também. Aquele momento não foi apenas sobre me defender. Foi sobre quebrar um ciclo. O tipo que diz às mulheres que elas só são valiosas se vierem com a embalagem certa. O tipo que chama as mães de egoístas por serem sozinhas. O tipo que rótula a força como fracasso se ela vier sem um anel. Minha mãe me mandou uma mensagem mais tarde naquela noite. Uma frase: sinto muito. Não desfez nada, mas foi alguma coisa. Uma rachadura na parede. Talvez até um começo. Arya não entrou em contato. Eu não esperava que ela o fizesse. Eu não preciso do pedido de desculpas dela. Eu não meço mais meu valor pelo que ela pensa de mim. O que eu precisava era exatamente o que eu me dei: permissão para deixar um lugar onde eu estava sendo diminuída e sair inteira. Coloquei Daniel na cama quando chegamos em casa. Ele estava cansado, mas feliz. Ele não perguntou sobre o jantar. Não perguntou por que eu parecia diferente. Ele apenas se aninhou em seus cobertores e me disse que me amava antes de fechar os olhos. Sentei-me na sala, ainda com meu vestido, e deixei o silêncio se instalar. Pensei em todas as vezes que desejei ser invisível. Todas as vezes que tentei me fazer menor para não ofender, não envergonhar, não ser o assunto de julgamentos sussurrados. Chega disso. Eu caminhei sozinha o suficiente para saber que nunca preciso me desculpar por sobreviver. Eu criei uma criança gentil, curiosa e amorosa. Eu construí uma vida com garra, com graça e com um coração que continuou batendo mesmo quando parecia que ninguém se importava. Então, se alguém tentar rir disso novamente, eu não ficarei em silêncio. Eu não vou gritar. Eu não vou chorar. Farei exatamente o que fiz naquela noite. Eu me levantarei. Eu olharei nos olhos deles.
E eu sairei de mãos dadas com a única coisa que prova que eu já venci. Não porque sou perfeita, mas porque me recuso a desistir. Se você já foi aquela pessoa sobre quem falaram pelas costas, se você já se sentiu como a piada em uma história que nunca foi justa para começar, eu quero que você saiba de uma coisa: você não é mercadoria usada. Você não está danificado. Você não está atrasado demais. Você é suficiente agora, exatamente como você é. E você merece ser visto. Muitos de nós passamos anos nos encolhendo para caber em salas onde nunca deveríamos permanecer. Mas a cura começa no momento em que você para de se desculpar pela sua verdade. Se esta história te fez sentir algo, se te lembrou da sua própria força, do seu valor ou de um momento em que você se defendeu, eu espero que você carregue isso com você. Você tem permissão para ocupar espaço. Você tem permissão para sair. Você tem permissão para recomeçar. E se ninguém te disse isso hoje, você está indo melhor do que pensa. O que você achou da história de Naomi? Já passou por algo parecido? Nos conte aqui nos comentários, vamos adorar ler. Se você gostou dessa história, por favor curta e compartilhe para que mais pessoas possam se emocionar, e se inscreva no canal para mais histórias inspiradoras.